Boa noite, meus irmãos. É sempre um privilégio a gente voltar a Paulo de Tarso para comentar a nossa doutrina e para a nossa harmonização, a nossa ligação com a espiritualidade da casa, vamos fazer a nossa oração. Nós te agradecemos, amigo Jesus, pelo privilégio a nós concedido de mais uma vez estarmos reunidos nesta casa em teu nome para procurarmos entender um pouco melhor as leis do nosso Pai. Te pedimos que tu abençoes o nosso trabalho, que nós sejamos assistidos pelos espíritos da corrente da Casa Paulo de Tarso, que eles nos auxiliem a fazer comentários que sejam úteis e que todos que aqui vierem nessa noite, encarnados e desencarnados, saiam dessa casa com seus corações serenados, confiando um pouco mais na sabedoria, na bondade e no amor do nosso Pai. Agradecidos a Deus e a Jesus por esta oportunidade e contando com a presença da corrente espiritual da Casa Paulo de Tarso, nós iniciamos o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Como disse a nossa irmã Mônica, nós vamos comentar o Código Penal da Vida Futura, que está lá no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, em que o Kardec comenta as penas futuras de acordo com o Espiritismo. Nesse capítulo, ele faz uma relação de 33 artigos que seriam o Código Penal da Vida Futura ou da Lei de Causa e Efeito. E depois desses 32 artigos, ele coloca um 33º, em que ele sintetiza tudo em 3 pontos. Primeiro, ele diz assim: o sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, espírito que sofre é espírito imperfeito, espírito perfeito não sofre. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta que se origina da imperfeição, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, diz ele, a moléstia pune os excessos e o tédio nasce da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou para cada indivíduo. E ele diz assim: podendo o homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos dessas imperfeições e assegurar a futura felicidade. E aí ele termina dizendo assim: a cada um segundo as suas obras, assim no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. A lei de causa e efeito, ou de ação e reação, determina que tudo o que nós fazemos acaba se refletindo em nós mesmos. Isso faz com que haja uma justiça perfeita em todas as coisas da vida. Todas as criaturas acabam sendo alvo dessa justiça perfeita. Porque ninguém vai ter uma consequência ruim, uma consequência má de uma boa ação, e ninguém vai ter uma consequência boa por uma má ação praticada. As consequências são sempre proporcionais e análogas ao que a gente faz. A vida nos devolve aquilo que a gente dá para ela. Então, se a gente quer que a vida nos dê consequências boas, devemos dar para ela boas ações. Para a gente entender melhor, vamos exemplificar com a agricultura. Quando um agricultor semeia trigo, ele não vai colher feijão, não vai colher arroz, ele vai colher trigo. Mas, além disso, vai depender a colheita dele da forma como ele vai proceder. Se ele for um agricultor caprichoso, ele cuidar da lavoura, ele tirar os insos, eliminar os insetos, fungos, der uma boa irrigação, a tendência é que ele tenha uma boa colheita. Mas ele vai colher trigo. Pouco ou muito vai ser trigo que ele vai colher. Se ele for relapso, se ele não cuidar, não tirar os insos, não cuidar dos insetos, não aguar a sua plantação, a tendência é que ele tenha uma safra frustrada. Ocorre o mesmo com relação aos espíritos, com referência à nossa encarnação. A contrapartida das nossas ações é igual ao que nós fazemos. Se eu faço, por exemplo, eu faço a caridade material,
mas faço de uma maneira fria, com altivez, de uma forma que constranja a pessoa a quem eu estou fazendo essa caridade material, e isso não anula a caridade material que eu fiz, não anula o benefício material que a pessoa recebeu. Mas, no dia em que eu estiver precisando de uma ajuda material, eu devo merecer uma ajuda na mesma condição. A pessoa que me ajudar provavelmente vai me dar esse auxílio com altivez, né? Com orgulho, eu vou me constranger com isso. Mas se eu praticar essa caridade material, preocupado em não constranger e não ferir a suscetibilidade da pessoa a quem eu vou auxiliar, o auxílio é o mesmo, mas o meu mérito é maior e eu me credencio a, quando estiver na mesma situação, a receber o auxílio da mesma forma como eu o pratiquei. Porque a lei de Deus é justa e ela nos dá aquilo que a gente, nos devolve aquilo que a gente dá para ela. A justiça divina ela não é apenas justa, mas ela é necessária e educativa. Se a vida me devolve as ações que eu pratiquei e com as mesmas nuances com a qual eu pratico as minhas ações, ela não vai estar sendo apenas justa, mas vai estar sendo educativa. Se eu pratico as minhas ações sem prestar atenção se eu estou sendo fraterno, se eu estou prejudicando ou ofendendo alguém, como é que eu vou entender que eu estou agindo errado se eu não receber o tratamento igual? Vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente preconceituosa. Eu sou preconceituoso em relação à nacionalidade, à cor, se alguém é muito magro ou muito gordo, eu trato as pessoas com esse preconceito. E eu acho que é natural. Eu até posso não fazer por mal, mas eu acho que é natural assim. Como é que eu vou entender o quanto eu estou fazendo as pessoas sofrer com esse procedimento se eu não passar pela situação que eu imponho aos meus semelhantes? Então, se eu tenho preconceito de cor e eu humilho as pessoas daquela raça que eu tenho preconceito, como é que eu vou aprender que eu não devo fazer se eu não passar pela mesma situação? É castigo? Não. É uma situação de educação. Eu preciso aprender não só pela teoria, eu preciso aprender as coisas porque a prática é que faz com que eu evolua. Por mais que a gente estude a nossa doutrina, por mais que procuremos raciocinar em cima dos ensinos do Cristo e dos espíritos superiores, a gente aprende de fato e a gente evolui de fato é na prática. Por isso eu gosto de lembrar aquela colocação de Vicente de Paulo no capítulo 13, no item 12, quando ele diz que o espírito só pode aspirar à evolução moral pela prática da caridade, porque a prática da caridade é que nos faz evoluir. Nas diversas obras psicografadas, em especial nas obras do André Luiz e do Filomeno de Miranda, além das diversas comunicações que a gente já presenciou nessas mais de 4 décadas de participação em sessões mediúnicas, a gente percebe que, normalmente, quando o espírito desencarna, ele tem um choque de realidade. Porque enquanto nós estamos encarnados, nós somos muito condescendentes conosco, nós somos doutores em sofismar, em encontrar justificativa para as nossas ações que não estão de acordo com as leis do Pai, com as nossas ações que não estão de acordo com o que nós mesmos gostaríamos para nós. Mas quando a gente desencarna, a nossa máscara cai e a gente se vê exatamente como a gente é. A começar pelo lugar para onde o desencarnante vai. Porque, via de regra, quando o espírito desencarna, ele é atraído para um lugar condizente com o seu padrão vibratório. E aí, quando isso acontece, normalmente, para a maior parte das criaturas encarnadas, há um choque. Porque nós, enquanto estamos encarnados, pensamos, eu sou melhor do que as pessoas pensam que eu sou. Eu, quando voltar para o mundo espiritual, eu vou ter um lugar, pode não ser de destaque, vou para um lugar bom, de paz, eu vou ser auxiliado, vão cuidar de mim. Eu faço isso aqui quando estou encarnado. Eu cuido das pessoas, eu auxilio aqueles que precisam de mim enquanto eu estou encarnado.
Lembrem, a vida nos dá, ou melhor, ela nos devolve aquilo que nós damos para a vida. Então, o que eu quero ter na vida, eu preciso merecer. Até eu costumo dizer que nós, via de regra, estamos melhores do que merecemos, porque o Criador é um Pai de uma bondade absoluta. E Ele não nos faz passar por todas as consequências das nossas ações erradas em apenas uma encarnação. Ele é paciente. E Ele não nos coloca aqui no mundo material para a gente sofrer. Ele nos coloca aqui para a gente evoluir, para a gente aprender. Mas é necessário que as leis do Pai nos levem a encontrar as consequências das nossas ações erradas. Porque se não fosse assim, que motivo nós iríamos ter para nos modificar para melhor? Se eu agrido as pessoas, se eu pratico crimes, se eu ofendo, prejudico, faço as pessoas sofrerem, e não me acontece nada de ruim, eu vou mudar para quê? Então é necessário que haja consequências análogas ao que eu faço. Mas vejam, essas consequências não são análogas apenas às nossas ações erradas. Elas também são análogas às coisas corretas e boas que a gente faz. Por quê? Porque Deus é justo. Então, é necessário que nós, enquanto estamos trilhando essa nossa jornada de aperfeiçoamento aqui na Terra, procuremos fazer o máximo de bem possível. Porque, sem exceção nenhuma, todos nós, aqui na Terra encarnados, somos espíritos muito comprometidos com as leis do Pai. Nós costumamos dizer que essa é a nossa melhor versão, que nós nunca fomos tão bons como somos agora, né? E estamos longe de ser. Imaginemos como seríamos em encarnações passadas. Então é certo que nós temos muitas dívidas com as leis do Pai. E quanto mais nós praticarmos o bem, mais estaremos compensando os erros do passado. Como Kardec colocou, lembram que a gente leu agora há pouco? Né? A cada um, como é que ele diz? Segundo as suas obras, tal é a lei. Mas aí, a gente lembra do que disse o Pedro, está lá na sua primeira carta, no capítulo 4, que ele diz assim: o amor cobre a multidão dos pecados. Significa o quê? Eu não preciso, por mais que eu tenha errado, eu não preciso ficar sofrendo aqui. Eu posso fazer o bem para compensar os males que eu pratiquei. Isso é bom para mim, que quanto mais eu fizer o bem, menos eu sofro. E bom para aqueles a quem eu faço o bem. Mas vejam, nós precisamos eliminar, como disse Kardec lá no início, né, nós sofremos porque somos imperfeitos. E por que é que a gente tem que eliminar essas imperfeições? Por que é que as imperfeições nos fazem sofrer? Se eu sou alguém um pouco invejoso, eu me perturbo um pouco com as coisas que os outros têm e eu não tenho. Mas se eu sou muito invejoso, eu me perturbo muito com o que os outros têm e eu não tenho. Até sofro por isso. Se eu sou alguém mais ou menos intolerante, eu posso me perturbar com as ações das pessoas, porque o mundo não foi feito para me dar satisfação. Deus não perguntou como é que eu queria que o mundo fosse feito. O mundo é o que ele é. E se eu sou alguém mais ou menos impaciente, eu vou me perturbar um pouco com as coisas que acontecem. Mas se eu sou muito impaciente, muito intolerante, eu me perturbo muito com o que as pessoas fazem e eu não concordo. Então, além de cada imperfeição que eu tenha me trazer algum problema, o grau dessa imperfeição em mim pode me trazer mais ou menos problemas. Isso é mais ou menos fácil de entender se nós trouxermos isso para a questão física. Se eu tiver uma fratura numa perna, dói e é difícil andar. Se eu tiver duas fraturas, vai doer mais e vai ficar mais difícil andar. Se além dessas duas fraturas eu tiver um problema, digamos, eu tenho dificuldade auditiva. Além de me incomodar a perna fraturada, eu vou ter dificuldade para ouvir, é pior ainda. Se além disso eu tenho problemas gástricos, é pior ainda. Quando eu curar a minha perna,
eu só vou ter problema com a audição e problema gástrico, a perna não incomoda mais. Quando eu me curar do problema gástrico, esse não me incomoda mais. Assim acontece com os nossos problemas morais, com as nossas imperfeições. Nós não conseguimos, simplesmente de uma hora para outra, eliminar os nossos problemas, as nossas questões morais, as nossas imperfeições. Mas nós devemos lutar para cada vez mais diminuir o império dessas imperfeições sobre nós. Porque quanto menos elas nos dominarem, menos a gente sofre. E o contrário também acontece. Quanto mais perfeições eu tiver, quanto mais qualidades eu tiver, mais motivos de satisfação, de felicidade eu tenho. E quanto maior o grau de cada qualidade que eu tiver, maior o motivo de satisfação e felicidade que eu vou ter também. É claro que a gente mesmo, como eu disse, mesmo aprendendo, estudando, a gente não se modifica de uma hora para outra. E até comentando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que é bom que seja assim, que a gente não se modifique de uma hora para outra, porque se fosse assim, nós não teríamos uma personalidade estável, né? A gente seria alguém que estaria em constante mutação rápida, não teríamos uma personalidade que nos daria condições de agir sempre de uma forma, não só de uma forma correta, mas também com segurança. Mas cada vez que eu me modifico para melhor, cada vez que a minha individualidade se modifica para melhor num ponto, aquilo não perco mais. A qualidade que eu adquiri, jamais eu perco. O espírito, quando ele está desencarnado, quando ele está lá no mundo espiritual, ele faz um programa para a sua nova encarnação. Ele procura estudar, se preparar para a nova encarnação, observa o que ele cometeu de erro na sua última encarnação. E normalmente, a maior parte de nós, por sermos espíritos ainda muito imperfeitos, muito pouco evoluídos, e por isso mesmo imediatistas, boa parte das vezes o espírito quer encarnar e sofrer tudo que ele fez os outros sofrerem na última encarnação. Boa parte das vezes os nossos guias do lado de lá tem que puxar o nosso freio de mão, porque a gente não tem que encarnar para sofrer, tem que encarnar para evoluir. Mas do lado de lá a gente fica tão atarantado com as besteiras que fez na última encarnação, e como somos imediatistas, eu quero sofrer tudo de uma vez só para me livrar disso. Mas quando a gente vem para o lado de cá é bem diferente, a gente vê as coisas de uma outra forma, né? Ficamos muito dolentes. Ah, mas eu não merecia tanto, por que Deus é injusto comigo, por que eu sofro tanto? Mas não é para isso que a gente vem para se modificar para melhor. Então o espírito do lado de lá, orientado pelos seus guias, ele procura programar uma encarnação em que ele vai procurar compensar os erros que ele praticou e vai procurar aprender, conhecer as leis do Pai e se modificar para melhor. Mas vejam, as leis de Deus são tão sábias que mesmo aquilo que foi programado para a gente vivenciar aqui numa nova encarnação pode ser modificado. Tudo pode ser modificado. A princípio, pode até parecer que não é muito justo isso, mas é extremamente justo e necessário. Vejam, se numa encarnação eu fui um assaltante, matei pessoas, fiz horrores, e aí eu programo uma encarnação com o meu imediatismo, com a minha pouca evolução, eu quero sofrer tudo que eu quis sofrer numa encarnação só. Mas aí eu venho para cá, e eu estou consciente, aquilo ficou gravado na minha mente, eu estou consciente de que eu tenho que evoluir, que eu tenho que fazer o bem, e desde a minha juventude eu passo a fazer o bem, passo a tornar uma pessoa melhor, preocupado em minorar os sofrimentos alheios. Qual é a vantagem para alguém de eu ficar sofrendo? Não é melhor que, em vez de eu ficar sofrendo, eu fique fazendo o bem para os outros? Mas também eu disse que as leis de Deus são educativas, né? Eu programo uma encarnação, tenho um programa para desempenhar quando eu estou encarnado, eu preciso aprender coisas, fazer coisas, mas aqui eu esqueço de tudo, e aí eu me deixo levar pelas facilidades do mundo material, pelas atrações que o mundo material nos traz, e começo a deixar tudo de lado.
tem que ter alguma coisa que me mostre que eu estou no caminho errado. Então é necessário que, se eu estou me afastando daquele caminho que foi programado por mim mesmo, lá de lá, que as coisas comecem a dar errado de forma que eu me alerte. Deus não faz eu encarnar para eu sofrer, é para eu corrigir os meus erros e fazer o bem. Mas eu tenho duas opções, eu posso fazer o bem e posso sofrer pelos erros que eu pratiquei. E se eu não estou fazendo o bem, eu vou entrar pelo outro caminho. E é estranho que a maior parte das pessoas que eu conheço, né, nenhuma delas gosta de sofrer, mas a maior parte dos que eu conheço, mesmo tendo esse conhecimento, não se esforçam tanto para aproveitar convenientemente a encarnação tanto quanto deveriam. E Emmanuel nos diz que nós deveríamos fazer o máximo de bem possível enquanto estamos encarnados, porque mesmo procurando fazer o bem, nós vamos cometer muitos erros. E já trouxemos dívidas do passado. Então, quanto mais a gente fizer o bem nessa encarnação, mais estaremos compensando os erros do passado e mais estaremos nos credenciando a receber auxílio quando precisarmos. Então é importante termos essa consciência. O mundo material existe, ele me dá uma série de satisfações que são lícitas, que eu usufrua delas. E por que é que Deus coloca essas satisfações do mundo material? Para amenizar a nossa jornada. Nós poderíamos alimentar o nosso corpo sem sentir satisfação nenhuma. Apenas utilizando o raciocínio, pensando, eu preciso me alimentar. Usar alimentos sem ter satisfação. Mas Deus colocou satisfação no ato da gente se alimentar. Mas aí, pela satisfação, frequentemente a gente extrapola, né? E aí, às vezes, acaba até estragando a saúde, comendo em demasia ou comendo alimentos que são saborosos, mas não muito saudáveis. Então, eu tenho que ter essa consciência. Eu estou aqui para tratar da minha evolução espiritual, para fazer o máximo de bem possível, porque o bem não é uma obrigação que eu tenho. O bem é uma necessidade que eu tenho de fazer. Eu costumo dizer que fazer o bem é uma colher de chá do Criador para conosco, porque não tem outra forma de eu me aperfeiçoar e, por consequência, me tornar um espírito mais feliz. Não há nada que eu possa fazer pelo meu semelhante que Deus não possa fazer melhor. Se Ele permite que eu faça o bem para os meus semelhantes, é porque é assim que eu me beneficio. É claro que quando eu faço o bem para alguém, eu estou beneficiando aquela pessoa. Mas Deus não precisa que eu faça isso. Sou eu que preciso. Quando eu faço o bem, eu deveria elevar o meu pensamento e agradecer ao Criador pela oportunidade de não só auxiliar o meu irmão a ficar numa condição melhor, mas estar fazendo alguma coisa que vai redundar em meu próprio benefício. Em relação a essa questão de fazermos bem enquanto estamos encarnados, eu sempre gosto de lembrar que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, um médium não é um espírito especial, um espírito superior. Ao contrário, via de regra, um médium é um espírito muito comprometido com as leis do Pai, e como Deus, como eu disse, não quer que a gente venha para cá para sofrer, Ele dá para esse espírito uma ferramenta com a qual ele pode fazer o bem para milhares de encarnados e desencarnados. Numa sessão mediúnica, um espírito que se comunica, que recebe orientação, normalmente por trás dele tem 1, 2, 10, às vezes centenas de outros espíritos que se beneficiam. E aí imaginemos um médium que trabalhe por 20 anos só com a sua mediunidade. Quantos milhares e milhares de desencarnados se beneficiarão do trabalho dele? Quanto ele pode compensar dos erros do passado? Mas vejam, o bem é o bem e não importa a forma, o tipo de bem que a gente faz. Importa a forma como se pratica, mas o tipo de bem não importa.
Se a pessoa encarna com a faculdade mediúnica, mas ela não quer ser médium, será que ela é obrigada a ser médium? Não. Porque a faculdade mediúnica é a ferramenta que o Criador lhe deu para ela fazer o bem. Se ela não quer ser médium, ela pode fazer o bem trabalhando, ajudando em creches, orfanatos, asilos, fazendo o bem para todas as pessoas de outras formas. Vai funcionar do mesmo jeito. Mas é claro que se nós seguimos o caminho que o Criador nos mostra, fica mais fácil. Se eu nasci com a faculdade mediúnica, fica muito mais fácil aprender a utilizar essa faculdade mediúnica e trabalhar, utilizar essa faculdade em benefício daqueles que precisam dela. Mas eu não sou obrigado a ser médium se eu não quiser, não. Eu só não posso deixar de fazer o bem. Esse é um erro grave que eu posso cometer, não passando a minha encarnação sem ter como uma das prioridades da vida fazer o bem. Que, aliás, como disseram os Espíritos, lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, a única coisa, não a mais importante, a única coisa importante da vida é o bem. Por isso, nosso mundo é um mundo em que há muitas pessoas sofrendo. As pessoas não sofrem porque a Terra é um mundo de provas e expiações. A Terra é um mundo de provas e expiações porque tem pessoas muito imperfeitas encarnadas aqui que cometem erros, fazem coisas erradas e sofrem as consequências. Quando a maior parte dos espíritos encarnados na Terra forem espíritos que não praticam mal, que fazem o bem, que não estejam mais na condição de espíritos em provas e expiações, a Terra deixará de ser o planeta de provas e expiações. E vejam, mesmo que eu saia daqui hoje e vá para um planeta superior, nos dizem os espíritos que Júpiter é muito superior à Terra, lá eu não vou ser mais feliz do que eu sou aqui, porque a condição de felicidade ou infelicidade do espírito está dentro dele. Não depende absolutamente do lugar onde ele está, das situações que ele vivencia, das pessoas com as quais ele convive. Depende de como nós somos interiormente. Então o lugar em que eu estou, embora seja muito bom para o meu orgulho dizer assim, eu não sou feliz porque o Brasil é um país complicado, as pessoas são complicadas, porque a minha mulher é assim, meu vizinho é assim. Não sou feliz porque eu não tenho competência para isso. No dia que eu tiver interiormente as qualidades para ser feliz, não interessa se vai estar chovendo, se vai estar calor, se vai estar frio, se as pessoas vão ser boas ou más, eu vou ter a felicidade dentro de mim, vou merecer ser feliz. Mas enquanto eu sou um espírito muito imperfeito, é muito fácil para mim, e é bom para o meu orgulho, dizer, não, a culpa não é minha, a culpa é dos outros. Mas vejam, a gente não se torna perfeito numa só encarnação. Mas também nós não precisamos esperar sermos um dia espíritos perfeitos para sermos felizes. Porque lembra que eu dei aquele exemplo que eu dei da perna quebrada, dos outros problemas físicos? Quanto melhor for a minha atuação, quanto mais eu procurar me melhorar e viver em harmonia com as leis de Deus, mais eu trago a paz para a minha vida. Quanto mais eu for tolerante, compreensivo, fraterno, caridoso, mais eu vou trazer a paz para a minha vida, mais eu mereço viver em paz. Então eu não preciso, eu não vou ser um dia um espírito feliz. Um dia eu vou ser um espírito completamente feliz. Mas a partir de hoje eu posso me tornar cada vez mais feliz do que eu sou, se eu me esforçar para ser cada vez melhor do que eu sou. Se eu procurar viver em harmonia com as leis de Deus. E a regra para isso é muito simples. O Kardec elencou aqui, 33 artigos, mas a regra que o Cristo nos deu é uma só: fazer aos outros só aquilo que eu queira para mim. Tratar o meu irmão como eu quero ser tratado, não tem erro. Porque se antes de agir eu for pensar, será que eu gostaria que isso que eu vou fazer alguém fizesse para mim? Se eu gostaria, eu posso fazer. Se eu não gostaria, eu não devo fazer. É simples. É claro que é muito simples teoricamente, Esses monstrinhos que a gente cultiva dentro de nós, orgulho, egoísmo, ambição, vaidade,
que a gente cultivou por séculos dentro de nós, continuam nos dominando, e não é de uma hora para outra que eles perdem o seu império sobre nós. Mas não tem outro caminho. A gente precisa aprender a conhecer as leis do Pai. E aqui, no próximo mês de março, agora deve recomeçar as aulas de estudo sistematizado. É a segunda melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos numa casa espírita. É estudar. A primeira é trabalhar. Assumir uma responsabilidade, seja qual for. Quanto mais nós conhecermos as leis do Pai, e quanto mais nos conscientizarmos da necessidade de utilizarmos esse conhecimento como norma de conduta no nosso dia a dia, mais nós construímos a nossa própria felicidade. O título que o Kardec deu a esse capítulo 7º do livro Céu e Inferno é o Código Penal da Vida Futura. Parece uma coisa pesada, né? Dá a ideia de julgamento, de condenação, mas não. Esses ensinamentos são libertadores. Quanto mais a gente conhece a lei do Pai, mais a gente tem capacidade de escolher a todo momento o que convém e o que não convém. Mais passamos a ser senhores da nossa própria vida. Espero que a gente de alguma forma tenha sido útil com esses comentários, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a vivermos cada vez mais em harmonia com as leis do Pai, para que dessa forma a gente construa, cada um de nós, a própria felicidade. Muito obrigado.